Ele me autorizou a dar um conselho. As mães que estão aqui, olha aqui para mim. Não desista dos teus filhos por nada. Ame os teus filhos. Não interessa se eles estão aqui dentro, ou se eles estão lá fora, ou se eles estão presos, ou se eles estão na droga, ou se tem alguma feitiçaria segurando eles em algum lugar. A palavra diz: se a raiz é santa, o ramo também é santo. O ramo pode estar sendo chafurdado na lama, mas é santo. O Senhor falou para alguém que estava perto de Josué. Senhor, estava o inimigo atacando Josué. O Senhor falou: Senhor, troca os vestimentos dele. Na hora, ele mostrou Josué sujo. O Senhor fez ele limpinho em poucos minutos. O Senhor pode mudar a vida do teu filho, da tua filha, do teu marido, da tua esposa. Está difícil, está complicado. Para Deus nada é impossível. Cuida bem do teu filho, não põe defeito nele. Não compare ele com outros filhos. Não pega um filho do irmão, olha lá, aquele lá que é santo, você não é santo. Não é nada disso. Não é por fora, é por dentro. Você sabe o que o teu filho carrega dentro, o que a tua filha carrega dentro. Você sabe do que ela chora, do que ele chora. Clama a Deus que Deus vai fazer de você uma grande mãe na hora da prova e um grande pai. Não olha por fora no filho colorido, a filha toda pintada, olho pintado, rosto pintado. Tem mães que olham e falam: mães crente que não jamais pode fazer. Olha, você está com a cara de Satanás. Como que ela conhece a cara de Satanás? Como é que pode ser um negócio desse? Não fala isso. Saúda ela com a paz de Deus. Dá um beijo no seu rosto. Eu não quero seu beijo, mas eu quero minha filha. Saúda ela, abraça ela. Ajuda, se ela não tiver dinheiro para pegar o ônibus, dá um dinheirinho para ela. Abraça o teu filho. Se ele estiver cheirando droga, se ele precisar, se ele saiu de uma clínica e não levou a sério, ele precisa voltar, ora a Deus para Deus preparar. Não desanime. Dá um dinheirinho para ele, para pelo menos comprar uma bala. Vai comprar droga. Nós não damos dinheiro para os nossos filhos comprar droga. Se você não der, o diabo vai dar na figura de pessoas. Quando você der o dinheiro para ele, haverá uma interferência divina. Quando ele chegar em algum lugar, o Senhor vai falar para ele: não gaste o dinheiro da minha serva aí. Creia nisso nessa noite. Cuida do cabelo dele, cuida da barba dele, brinca com ele. Deixa eu fazer tua barba. Eu nunca sonhava de ver você bonito. Não fica xingando ele. Olha como é que está teu dente, olha o teu sapato, olha como é que está. Não faça isso. Vou te dar um conselho. E sim, engraxa o sapato dele, passa a roupa dele. Minha sogra passava a roupa do meu cunhado, que estava envolvido em droga até o pescoço. Ela derramava lágrima e passava o ferro em cima. Final da história, o Senhor chamou ele na graça poucos dias antes dele morrer. Receba, não brigue, não faça violência. Deixa o barco correr. Ele vai me matar. Mão, nós estamos na mão de Deus. Ele não falou: você vai morrer como um santinho, porque para nós santo não morre. Irmão, você vai morrer como um anjo. E você não pode morrer na mão, nós morremos aonde nós queremos. Quantos santos de Deus que foram atropelados, quantos que foram assassinados, quantos irmãos que foram levar na favela uma coisa de comida e levaram facada. Eles perderam tudo? Não, eles ganharam do que nós, melhor do que nós. Eles deram um salto para a vida eterna. Então não escolha o jeito de morrer, que aqui na igreja não é assim.
Fala: Senhor, cuida de mim. Seja lá do jeito que for, cuida de mim. Cuida bem do teu filho, ajuda ele. Conversa sempre. Outra vez, saúda ele com a paz de Deus. Mas ele fuma, ele faz isso, ele já tem uma mãe. Você não tem nada a ver com o que o inimigo está fazendo com ele. Você tem a ver com a promessa que Deus te deu, que você e a tua casa chegarão ao reino da glória de Deus. Você crê nisso hoje? Não desista! Não desista da tua casa! Não desista de Deus! Não desista da graça! Creia, creia, creia! Haverá mudança na vida da igreja aqui comigo. Leva isso no teu coração. Esse, me perdoa, irmão Luiz, é o conselho que eu queria dar para os irmãos. Leva no coração os moços que estão aqui. Nós estamos sofrendo uma consequência muito crítica na nossa casa, e é uma pesquisa feita aí pelo governo, não sei por quem. Os nossos adolescentes estão sem rumo. Eles estão completamente perdidos. O mundo deles hoje é um celular, é jogo. Alguns jogos são legais, outros são violentos. Tem pornografia. Nossa meninada está vendo pornografia com 12, 13, 14, 15 anos. O que nós fomos ver lá na frente com 17, 18, a meninada já tem meninas engravidando aí com 12 anos. Agora teve uma luta aí com a menina fazer um aborto legal porque ficou grávida com 9 anos de idade. Toda a imprensa publicou isso daí. E eu trabalho na área e acompanho muito bem isso daí. O Senhor te avisa. Tenha paciência com os teus filhos. Não dá para controlar mais, está dentro da igreja. Nós estamos atendendo o culto, tem irmã casada, velha, nova, tem irmãos que estão aqui no celular. A comunhão parece que foi embora, mas quem teme a Deus não perde a comunhão. Por favor, não faça isso na igreja. Não faça isso num ambiente santo desse. Quando você canta um hino desse, o telefone toca aí no baixinho, você larga isso e pega o celular para ver e ainda joga assim. Não faça isso. Abre o celular e o Senhor vai falar contigo num cântico. Deixa o celular, deixa para atender no final do culto. Não fica aquele irmão está demorando naquele testemunho, aquele outro está demorando aí. Não faça isso, que vai ter um dia que você vai chorar na porta da igreja e vai querer entrar aqui. E o Senhor não vai permitir que você entre aqui. Chegará um dia que os dons de Deus que você ganhar aqui, aleluia, você não poderá mais usá-los se você se perverter no mundo, estando ainda nesse caminho. Você vai sentir Deus, você vai lembrar dos dons, mas você vai perder a autoridade de usá-los. É melhor a morte do que perder o direito de usá-los. Leva isso na tua casa, conta para tuas crianças. Nossa criançadinha hoje não é boba não. Eu vejo lá meu neto com 8 anos, ele me ensina até o português. Cuida bem da tua casa, saúda o teu marido, saúda a tua esposa, saúda a tua família. Não fique emburrado, você pode voltar num caixão. Isso não é uma ameaça, é uma coisa natural. A vida é assim. Por que sair brigar? Por que dormir em outra cama? Por que fazer essas coisas? Acerte os ponteiros na tua casa. Tem obra em andamento. Acerte os ponteiros na tua casa. Vou contar bem rapidinho, irmão Luiz. Depois que o meu pai largou de nós, deixou nós numa situação pior, e eu fiquei muito triste. Eu perdi a amizade com ele. Ele não queria nem assinar, como não assinou, para eu mudar para São Paulo. Eu fiquei triste com ele. Não falava com ele. Um dia no Jaguaré, na casa de um irmão, o irmão olhou para mim, nem me conhecia. Irmão, vai lá no interior, era quarta-feira, e acerta os ponteiros do teu pai, olha só, porque Deus quer fazer uma obra com você. Falei, não é possível.
Ana Shalamano Cantone, Mira Suia, Murroquetine Halamaia. Céu que envolve nós nesta manhã. Estou sentindo milagre, irmão. É Deus que movimenta. Ninguém prega sem que Deus não manda. Esta obra é mistério. Essa obra é por revelação. Aleluia, ninguém está aqui para brincar com o dom de Deus. Todos que estão neste grupo são espiritual. É o povo de comunhão. É o povo do glória, é o povo que quer vencer. É o povo que Deus escolheu para ir para o céu. Outro dia um irmão, muitos irmãos conhecem nós. Um jovem ligou no meu telefone. Aleluia, glória ao Senhor, nunca vi ele, glória ao Senhor. Alguns irmãos deu o telefone meu para ele. Ele ligou para mim, paz Deus, irmão João. Falei amém, amém. Tudo bem, meu querido? Escutei um choro do outro lado, e ele começou a chorar, e foi chorando, e ele dizia, irmão João, ora para mim, irmão João, estou em perigo, irmão João, acho que Deus não me ama. Naquela hora, irmão, o céu me tomou. Por isso nós temos que estar ligados na comunhão. O céu é de glória, o céu não para, irmão. Falou que é o céu, falou que é da glória de Deus, é espiritual, irmão. A guerra é entre os anjos e os anjos maus, é celestial. Glória ao Senhor. Entrar na igreja, entra na comunhão, vai numa visita, vai na comunhão, conversa das coisas de Deus, coisa do céu, vai aparecer as coisas do céu. O céu é contagiante. E ele chorava e dizia, irmão João, naquela hora, irmão, Deus me visitou e falou, irmão, não tem nada para mim? Eu falei, meu querido, irmão João, não tem nada, mas teu Deus tem. Eu falei, onde você está? O irmão é da onde? Ele falou, irmão. Aí começou a chorar, foi chorando. Naquela hora, irmão, eu estava ligado no céu, eu estava ligado na rede celestial. O céu me visitou, o Senhor falou para mim, canta um hino para ele agora, vou fazer uma obra de segunda. Eu comecei a cantar um hino para ele. Eu senti de contar essa obra nesse grupo e eu comecei a cantar, irmão. Naquela hora, tem hora que Deus dá de pregar, dá de falar, tem hora que Deus dá de nós cantar. Num cântico Deus liberta uma alma e eu comecei a cantar. Oh, alma que chora com grande amargor. Quando eu comecei a cantar esse hino, a glória envolveu nós. Cheguei no meio do hino, o Senhor falou, muda de hino. Eu mudei de hino, irmão. O Senhor falou, muda de hino. Eu mudei. O Senhor trouxe outro hino, eu comecei a cantar, nem terminou. E eu comecei a cantar. Se fores tentado, não deve ceder, resiste ao pecado até o vencer. Ser muito valoroso com fé que Deus dá, então o inimigo de ti fugirá. Quando eu acabei de cantar, a glória nos tomou, irmão, e Deus abriu o céu. Eu preguei a vida desse menino, nunca vi ele, e o Senhor falava para mim, aleluia, você está em volta agora, você está como o Senhor Jesus, está sendo tentado pelo teu adversário, pelo teu inimigo, e dizendo que Deus não te ama, quer te matar, quer tirar a tua vida, quer acabar com você, diz que a palavra é mentira, mas o céu te fala agora, o meu poder vai te tomar, minha glória vai te tomar, porque alguém mais maior, mais poderoso chega do teu lado aí agora, aleluia, o inferno vai correr naquela hora, irmão. Deus enrolou a língua dele, Deus tomou ele com a glória de Deus, aleluia, e ele começou a manifestar, irmão, a libertação chegou. Para resumir para os irmãos, irmão, quando ele terminou, irmão, glória ao Senhor, a glória tomava ele, ele disse, irmão João, eu estou em cima de uma pedra, estou aqui em cima de um morro, eu ia tirar a minha vida, estou aqui de moto, ia acabar com a minha vida agora, mas me deram o número do irmão para me ligar, meu pai e minha mãe estão me procurando e não me acham, mas eu estou aqui, mas agora já sinto liberto, vou voltar para a casa da minha mãe, vou voltar para a casa do meu pai, porque eu sei que Deus me ama, que Deus voltou, aleluia, com glória na minha vida, irmãos, bendito é o Senhor. Aqui ficou pequeno, eu saí da frente da sorveteria, fui lá para o fundo de casa, a glória de Deus nos tomava, a virtude, aquele menino foi embora para casa, foi liberto, Deus libertou, não tirou a vida dele, glória ao Senhor,
Deus preparou agora, irmão, ano passado ele noivou, Deus preparou o casamento dele, casou, está dando glória a Deus. O inferno perdeu e nós estamos dando glória ao Senhor. Eu senti de contar essa obra neste grupo. Se tiver alguém tentado pelo inimigo, pelo adversário, como tentou o Senhor Jesus, resiste ele, que ele vai fugir de vós. Dá glória para o teu Deus, que o inimigo vai sair do teu caminho. Mandolenasti mihana mutiriando cantou ionasti anda lamaia. Se fores tentado, não deve ceder. Resiste ao pecado até o vencer. Ser muito valoroso com fé que Deus dá. A vitória é tua. Vou entregar na tua mão. A coroa é tua, não cabe na cabeça de ninguém. Escrevi teu nome no livro da vida e ninguém vai arriscar. Dá glória para o teu Deus. Estou passando na tua vida, minha palavra vai cumprir. O Senhor vai estender o tapete da misericórdia para alguém passar. Esta é a obra que Deus me fez de contar para os irmãos. Ora a Deus por mão João, estamos juntos pela vida eterna. Ana Shalamano Cantone, Miha Suia, Murroquetine Halamaia. Céu que. A paz de Deus a todos do grupo. Senti de contar uma obra que Deus não me deu a graça de contemplar, mas deu a graça de ser companheiro de quem contemplou essa obra, esse milagre que Deus fez, né? Um companheiro nosso, inclusive, Deus está preparando nessa sexta-feira com a ajuda de Deus, pedindo já oração aos irmãos do grupo, para apresentar nós aí a nossa viagem. Sexta-feira estamos saindo aqui da Inglaterra, estamos indo para Portugal, na casa desse companheiro lá em Lisboa, servo de Deus, evangelista. E Deus preparou que esse irmão, ele contando a obra para mim, que ele estava congregado lá no bairro do Limão, em São Paulo, na Vila Ré, onde atendia o saudoso irmão João Liotti, e estava muito cheio a igreja, irmãos. Estava muito cheio, naquele dia tinha muitos irmãos de ministério, tinha alguns irmãos do Brás, tudo sentado nos bancos. E naquele dia, irmão, estava muito cheia a igreja, esse companheiro meu estava de pé, né, e estava muito na comunhão, a igreja muito grande, muito lotada, porque numa época muito boa da obra de Deus. Para quem é antigo na graça, lembra que houve um tempo de dispensação do Espírito Santo de Deus muito grande, uma dispensação de dons. E nessa época, irmãos, o companheiro nosso nesse culto levantou um moço para testemunhar, irmãos. E esse moço começou a testemunhar, levantou e glorificando a Deus, e disse assim: agradeço a Deus, né, pelo batismo, por ter nascido no lar cristão, irmãos, e agradeço a Deus que eu gostaria muito de contar a obra que Deus fez na vida dos meus pais, que na época que meus pais foram se despedir, né, na despedida de solteiro, irmãos, Deus tomou o ancião e pregou para minha mãe, quando estava aqui nos microfones, para o meu pai, que Deus lhes daria 3 varões, e os 3 varões seriam músicos na casa de Deus. Rendo graças a Deus, irmãos, que os meus pais tiveram o primeiro filho, minha mãe teve a segunda gestação, veio um outro varão, segundo as promessas de Deus. Quando a minha mãe ficou gestante a terceira vez, foi comprovado, era um terceiro varão, era a promessa de Deus cumprindo na vida da minha mãe. Rendo graças a Deus, irmãos, que com 4 meses de gestação, a minha mãe teve uma complicação e ela veio a óbito, irmãos. O Senhor achou graça, recolheu a minha mãe para o seu reino de glória. E ali, irmãos, meu pai passou uma prova muito difícil, irmãos, guardando a promessa, e viu que minha mãe foi sepultada, né, com a criança dentro do seu ventre. Rendo graças a Deus, irmãos, que passados 5 meses, né, irmãos, e meu pai muito abatido aqueles meses todos, mais um funcionário que passava sempre para limpar ali o cemitério, os túmulos,
Quando eram as 2h pouco da tarde, ele escutava o choro da criança que saía de dentro da sepultura da minha mãe. E ele ficou assombrado, irmãos. E depois, quando ele escutou a segunda vez, ele foi falar com o administrador daquele cemitério. E ele pediu demissão, irmãos. Então o administrador designou outro funcionário para estar limpando aquela ala, aquele setor ali do cemitério. E não foi diferente com esse outro funcionário. Quando foi umas 2h pouco da tarde, o funcionário também escutou o choro de uma criança dentro da sepultura. E aquele homem também se assombrou, irmãos. E ele já não esperou nem a segunda vez, subiu direto à administração do cemitério, falou com o administrador e chamou ele para vir escutar o que ele estava escutando. E o administrador ficou pasmo do que estava acontecendo. E aquele administrador ficou esperando, mas ele também, dado momento, ele também escutou realmente um choro que saía de dentro da sepultura. Ele imediatamente saiu correndo, foi lá ver os registros da sepultura, de que família pertencia, e chegou realmente ao endereço do meu pai, ao nome da família do meu pai, irmãos. E logo em seguida, esse administrador foi até a casa do meu pai, e quando ele tocou a campainha, meu pai saiu para fora, atendeu, ele falou quem ele era, e falou: olha, o senhor tem algum parente que foi sepultado recente ali? Ele falou: tenho, a minha esposa. Ele falou assim: olha, o senhor me perdoa, então, eu sei que é uma coisa recente, uma perda, mas está acontecendo um fato muito curioso, eu já perdi um funcionário, eu preciso que o senhor me ajude aqui. Ele falou: mas o que está acontecendo? Ele falou: olha, quando é 2h pouco, 2h30 da tarde, mais ou menos, tem um choro de uma criança que sai de dentro do túmulo, e eu perdi um funcionário por causa disso, dizendo que o cemitério está assombrado. E quando eu designei o segundo funcionário escutou também, só que esse chegou e me chamou no momento, e eu fui e comprovei, realmente tem um choro lá dentro da sepultura. Então, para nós resolver isso, eu preciso que o senhor autorizasse uma exumação para nós saber o que está acontecendo. Ele falou assim, aí meu pai falou assim: olha, o senhor não leva mal, mas eu sou crente, e para mim é muito difícil isso, o senhor me dá alguns dias, eu já falo com o senhor. Ele falou: tudo bem, eu vou deixar o cartão aqui, o senhor me liga para mim o mais rápido possível. E aí, irmãos, o pai do rapaz, né, o irmão, foi para o culto buscar a palavra, querendo saber o que ele fazia. E quando ele chegou, irmão, no culto, chegou a hora da palavra, o senhor tomou o seu servo e falou assim: olha, você entrou aqui hoje querendo uma resposta da minha parte, mas eu te digo que eu velo pela minha palavra, e eu estou vindo ao encontro da minha promessa, que você pensou que a minha promessa era a promessa de homem, porque o homem, quando ele morre, a promessa dele morre junto com ele, mas a minha promessa não é promessa de homem. Eu vou fazer sair da sepultura aquilo que eu te prometi. Vai que eu sou contigo, que é da minha vontade, e o meu nome será glorificado na tua boca. E dado o momento, então, meu pai saiu ali, irmãos, e conversou com aquele administrador do cemitério, mas o meu pai chamou alguns irmãos do ministério também, e junto ali a polícia científica, né, para fazer aquela exumação, estavam todos ali, irmãos. E ali, quando foi abrir o caixão da minha mãe, rendo graças a Deus, irmão, que a minha mãe estava intacta, irmão, não tinha nada de decomposição no corpo da minha mãe. E o que mais chocou a todos aqueles que estavam ali, irmãos, é que a criança que minha mãe carregava dentro do ventre, ela foi gerando aqueles 5 meses que ela estava sepultada, e ela foi expelida e estava por cima da barriga da minha mãe. E a hora que eles escutavam o choro da criança, era o choro do momento da mamada, que a criança necessitava mamar. Rendo graças a Deus, irmãos, que aquela criança que estava lá dentro daquele caixão sou eu. E aqui na minha cabeça existe um sinal, porque o bicho já começava a comer a minha testa. Rendo graças a Deus, irmãos, que está aqui a prova. E ali, irmãos, muita gente que estava ali naquele dia, irmãos, os servos de Deus do ministério estavam ali, estavam com as apostilas, com as fotografias da exumação da irmã, da serva de Deus, comprovando todo o fato daquilo que aquele rapaz estava testificando. E o nosso companheiro que estava naquele dia saiu correndo e falando assim: eu preciso abraçar essa obra. E naquele dia, irmão, Deus batizou mais de 40 almas com a promessa do Espírito Santo, irmãos. Então é motivo de nós glorificar a Deus e dizer que Deus, ele é todo poderoso. Não existe impossível para o nosso Deus.
Se você está achando que a tua prova ela é terrível, é impossível solucionar, apaga isso da tua memória e faz o teu Deus criador de tudo que é possível na vida daquele que crê que somos nós. Dá glória a Deus aqui, irmãos e irmãs, que essa obra ela é verídica, está catalogada no Braz, e o nosso companheiro contemplou essa obra junto com aqueles irmãos naquela época ali na Vila Ré, onde atendia o saudoso irmão Joaliotti. A paz de Deus, Deus abençoe a todos. Paz de Deus Brasil, paz de Deus Terra, paz de Deus Irmandade. Hoje estou aqui trabalhando de ajudante de pedreiro aqui, né? Porque pedreiro mesmo só quem é profissional, né? É bem sujo. E senti de contar uma obra para os irmãos, onde chegar essa obra, né? Que o Senhor possa fazer alguma coisa funcionar na tua vida que não está funcionando, né? Irmão, numa tarde de domingo, o nosso culto era depois do ensaio. Terminava o ensaio musical e começava o culto. Nosso encarregado, irmão Bentinho, um caro servo de Deus, um homem muito humilde, cheio de Deus, e ele terminando o ensaio, o último hino, e sempre no último hino ele pedia para o organista tocar o primeiro verso, e ele escolhia um irmão para cantar junto com o organista o primeiro verso. De repente, quando ele descesse do ensaio, eu já subia para atender o culto, porque era grudado junto. Terminava o ensaio, começava o culto. Ele apontou para uma irmã e disse: irmã, canta com alegria. Quando eu olhei, essa irmã estava no segundo banco, a irmã estava sem inário. A igreja tinha 3 ônibus visitando, a igreja estava alegre, nós não conhecia aquela irmã, nem de onde era. E de repente a igreja esfriou, os que conhecia ficou assim abatido. E eu percebi que alguma coisa tinha acontecido, não sabia o que era. E de repente um menino ficando mocinho falou pro outro assim: alguma coisa vai acontecer. Olha pra você ver, alguma coisa vai acontecer agora. Aí que eu fiquei mais preocupado. Mas essa obra tem um dono, essa obra não é nossa. Nós não tem que se preocupar com nada, nem nos justificar, nem dizer quem é nós, se nós é certo, se erra, tá tudo na mão de Deus. Ele que conhece o nosso choro, a nossa lágrima, a nossa guerra, a nossa luta. Então, irmãos, de repente, ele falou: irmã, toca o primeiro verso com alegria, e a irmã canta. Então a irmã fez assim com a mão, né? Fez assim. E deram um inário para ela estava sem inário. E ele falou do hino 360, do inário antigo ainda, que era o hino Rosa de Sarão. Então ele disse para a irmã: toca com alegria, a irmã canta. A igreja esfriou, ficou bem fria a igreja naquele momento. Mas quando ele é muito simples, um irmão Bentinho, homem de Deus, pouco estudo, pouco sabe das coisas da terra, mas cheio do que é no céu. E de repente ele falou: quando eu descer a mão aqui, a irmã toca e a irmã canta. E a igreja bem fria, todo mundo olhando para aquela irmã. Eu falei: alguma coisa vai acontecer. Quando ele desceu o dedo, a organista tocou com muita alegria. E aquela irmã, com a voz meio embargada, meio engasgada, ela começou: a Rosa de Sarão, a Igreja de Jesus. Começou a cantar o hino 360. De repente a voz dela foi soltando, soltando, soltando. Irmão, que eu acredito que eu acho que mais de 500 metros, até quilômetro, dava para ouvir o alarido de uma voz linda daquela, era a voz de anjo. Irmãos, e quando terminou de tocar o hino, aquela irmã cantou e a organista tocou. O Senhor tomou todos os que estavam ali, olhando, assustados, todos foi visitado, falando em língua, e nós não sabíamos o que era. Então era o último hino, o irmão Bentinho encarregado desceu, eu já subi para atender o culto, e quando eu fui iniciar o culto, o irmãozinho trouxe um papelzinho para ler, e disse: avisa a irmandade, os que não sabem, que essa irmã, aleluia, ela é surda e muda de nascença, e hoje Deus libertou ela dentro da igreja, muda e surda de nascença, quase 60 anos de idade,
desde que nasceu, nunca falou, nunca deu um glória. Quantas vezes ela sentiu de dar um glória, viu os lábios de alguém mexer, cantar. Quantas vezes ela teve desejo de ouvir o som de um glória, de um aleluia. Mas se passaram quase 60 anos e o dia chegou. Então, eu senti de contar para os irmãos, perdoa as lágrimas, porque o que é bonito a gente não esquece nunca. Paz Deus Brasil, paz Deus terra, oreis por mim, aleluia. Aonde essa obra chegar, alguma coisa que não anda vai andar, alguma coisa que não fala vai falar. O Senhor vai fazer algum milagre que você está esperando há muitos anos, e o diabo vai ter que saber. Uai, seu app de vídeos curtos.